Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa às minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, és manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Olá, meus amados irmãos, mais uma vez aqui para darmos início ao nosso culto online, visto que os nossos templos ainda continuam fechados e temos a promessa, a esperança que a partir de amanhã os templos serão reabertos e terão cultos presenciais, é claro, tomando as devidas medidas protetivas, também as verdadeiras precauções e com uma redução aproximadamente de 30% da nossa capacidade. Mas a nossa alegria é porque a palavra de Deus, ela não está proibida, e por esse meio de comunicação que Deus tem preparado para nós, a internet, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, também do Twitter, WhatsApp e assim sucessivamente, muitos meios de comunicação que têm nos dado acesso, liberdade e o direito de expressar a palavra de Deus que está em nossos corações, que foi dado por Deus. Curve a sua cabeça aí aonde você se encontra. Eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe. E como falei que estaria retornando novamente para trazer a palavra que nós demos início na última live, que houve um problema na nossa conexão, não foi possível nós transmitir a palavra como nós desejava, e eu disse que qualquer hora estaria voltando e trazendo a conclusão do nosso raciocínio dentro do assunto em que nós estava meditando, que é o crente e as riquezas. Então, nós daqui a pouquinho estaremos dando início à palavra do Senhor nosso Deus.
Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, te damos graças, meu Deus, por mais uma vez a oportunidade e o privilégio que nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta localidade para transmitir esta palavra esta que educa, moraliza e prepara o crente, o ser humano, para morar no céu de glória. Papai querido, dai-nos a verdadeira inspiração e ensina-nos a transmitir a Tua palavra como ela é e venha a servir de alimento espiritual para a Tua igreja, para os nossos internautas, enfim, para todos que estão ao alcance deste som. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Rasgou-se o véu do templo, o sol negou o seu brilho quando Cristo morreu. Aleluia, Deus. Ai de mim, se por mim não fosse o meu Jesus. Ai de mim, se Ele não levasse a minha cruz. Foi Jesus que pagou um alto preço, sofrendo a maior dor, morreu por meus pecados, mas ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou. Aleluia, Deus. Ai de mim, se por mim não fosse o meu Jesus. Ai de mim, se Ele não levasse a minha cruz. Foi Jesus que pagou um alto preço, sofrendo a maior dor, morreu por meus pecados, mas ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa maior felicidade é porque ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. É o único vulto da história que o fundador de alguma igreja que a gente pode dizer que os seus restos mortais não estão mais na sepultura. A Bíblia diz, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. No vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores, o vento soprava, cá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim. Águas passadas não Aleluia, houve Deus. moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas
olhou para trás. Aleluia. Meus amados, eu quero ler uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, repetindo a mesma leitura, e depois estaremos seguindo aquele mesmo roteiro para fazermos a conclusão do nosso raciocínio, como falei a princípio. E aqui está a passagem que traz como epígrafe o jovem rico. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 19, versículo 16, está escrito assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porque muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Meus amados, quero, após a leitura desse texto bíblico, pedir que você se concentre, sintonize direitinho aí o seu aparelho, pode dar o seu like, pode curtir, pode compartilhar e pode também, se não gostar, dar o seu dislike, não tem nenhum problema, né? Nós estamos aqui tão somente para cumprir com uma missão a qual Jesus nos deu antes de subir ao céu. Ele autorizou a sua igreja e dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, nós estamos apenas cumprindo com esta missão,
pregando a palavra, porque ele nos autorizou. O texto bíblico, ora lido, ele fala de um jovem rico, conhecido aqui na Bíblia como jovem rico. Ele viu todas as ações de Jesus, moveu-se de tudo que Jesus vinha fazendo, correu para Jesus, se ajoelhou, elogiou, chamando de bom, chamando de mestre, e disse que ele ia fazer para herdar a vida eterna. Jesus citou os mandamentos para ele, e ele diz: tudo isso eu conheço desde a minha infância. Aleluia. E Jesus olha para ele, o amou muito, diz a palavra de Deus, mas aí Jesus diz: falta-te uma coisa. Como se ele perguntasse o que é, diz: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Então aquele homem tinha muitas propriedades, era muito rico e muito apegado a estas coisas, então imediatamente ele já foi baixando a cabeça, entristeceu-se, e é a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus. A Bíblia diz porque ele era muito rico, possuía muitas propriedades. Então Jesus volta-se para os seus discípulos e disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ele diz: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aleluia. Nós já vimos várias explicações acerca do camelo. Uns dizem que era uma corda, que era uma série de explicações, mas não é esse o nosso detalhe, o nosso objetivo nesta oportunidade. Nós iremos tratar de um assunto, aleluia, o crente e as riquezas. O crente e as riquezas. E começaríamos fazendo a primeira indagação, a primeira pergunta: é pecado ser rico? E eu diria que não. Aleluia. O que impede o homem entrar no céu não é a riqueza. Aleluia. Visto que a Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. O patriarca Jó, segundo a Bíblia, ele era o homem mais rico do Oriente, era o maior do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, aleluia, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi, aleluia, ou 500 juntas de boi, dava 1.000 cabeças de gados, tinha 500 jumentas, e a Bíblia diz: e muitíssima gente de trabalho ao seu favor, poderíamos dizer, nos seus empregados ou na sua empresa. Era muita gente à disposição de Jó. Aleluia. Porém, o inimigo, ele quis acusar diante de Deus que Jó só era crente porque ele era rico. E Deus deu a permissão, disse: não, pode tirar tudo o que ele tem, e verás que ele vai blasfemar na tua cara ou na tua face. Então, quem conhece a história sabe que o inimigo atingiu tudo que Jó tinha. Jó se tornou pobre na época, e a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. A única coisa que Jó disse foi assim: o Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Então ele viu Jó com saúde e disse: não, ele é crente por causa da saúde. Então Deus permitiu: pois vai lá e toca nele, da planta do pé ao couro cabeludo, e verás que ele blasfemará na tua face. Então, quando Jó se viu naquela situação, ele disse: nós recebemos o bem de Deus, porque não recebemos o mal. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou. Então Jó era o homem mais rico do Oriente. E aí nós descobrimos: Abraão era rico e muitos outros servos de Deus que adquiriram bens nesta vida. Aleluia. E a gente entende que
não é pecado você ser rico. Aleluia. Então, observem. O que é que impede o homem rico entrar no céu? Observem que Jesus disse para aquele jovem, se você ler em Marcos 10, 24, você vai ver Jesus dizendo, olha, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas. Confiar no dinheiro, confiar nos seus bens, é o que impede o crente. Quanto mais Deus lhe abençoa, mais ele deve se chegar para Deus, mais ele deve ser humilde e não colocar a sua esperança nas incertezas das riquezas. Salomão até disse uma palavra, ele dizendo assim, ó, se as tuas riquezas chegarem a aumentar, não ponhais nelas o coração. Por quê? Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu pergunto, aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua riqueza? Se ela está em Deus, está em Cristo, está no céu, aí também está o seu coração. Então, observe, olha, não é pecado ser rico. O que impede o ser humano entrar no céu não é a riqueza, aleluia, mas colocar a sua esperança ou confiança nas riquezas, como aquelas pessoas que batem no bolso e dizem, meu Deus é o meu dinheiro. Não, meu Deus é aquele que está sentado no céu, que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que nele existem. A Bíblia diz que de um só ele fez todos os homens, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem dá vida e a respiração a todos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a riqueza, segundo Eclesiastes 2 e 24, ela é um dom de Deus. E no capítulo 3, o versículo 12 do mesmo livro, Salomão diz, olha, porque não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então, no versículo 24 do capítulo 2, ele diz, eu vi que isto vem de Deus, ou seja, é um dom de Deus. Então, nós devemos compreender que a riqueza, ela é um dom de Deus e nós devemos compreender. Aleluia. Olha, a Bíblia diz em Provérbios 10 e 22, está escrito assim, olha, a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não é seguida, em outra versão diz, não acrescenta dores. A bênção de Deus é que faz você prosperar. Por isso faz-se necessário nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, porque a palavra de Deus nos mostra que se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6 e 33, está escrito que ele acrescenta as demais coisas. E o Salmo 127 diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde e comer o pão de dor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, louvado seja o nome do Senhor. Então, observa,
A bênção do Senhor é quem enriquece, é que faz você crescer, é quem faz você prosperar. Agora, o que impede a bênção de Deus na vida de um crente ou do ser humano? Aleluia. O que é que impede, o que atrapalha? Se você observar Provérbios 11, o versículo 24, você vai observar, vai ver lá que está escrito: tem uns que espalham, aleluia, e se tornam mais ricos, e tem outros que retêm o trigo, aquilo que Deus lhe dá, mais do que é necessário, e termina cada vez mais pobres. Aleluia. John Wesley, grande pregador da Inglaterra, pregou muito, é conhecido por os teólogos, por os eruditos como um grande homem de Deus, pregou na sua época, e ele aconselhava e deixou escrito para nós dizendo: olha, economize tudo que você puder, aleluia, ganhe tudo que você puder, economize tudo que puder e doe. Dê a alguém tudo que você puder, porque este é o caminho para o crente ser abençoado. Aleluia. É preciso você ter a mão aberta. Aleluia, como diz alguém, para que Deus possa lhe abençoar. Uma mão fechada, ela não dá, mas também não recebe. Então, tem um adágio popular que diz que é dando que se recebe. E lá em Lucas, capítulo 6, e o versículo de número 38 está a regra que eu chamo a regra áurea da Bíblia para quem quer ser abençoado e ser próspero nesta vida. A Bíblia está dizendo assim, olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, transbordando e sacudida vos deitarão ao regaço, porque com a medida em que você medir, hão de medir a vós. Então este é o caminho pelo qual o crente pode ser salvo. Dai e ser-vos-á dado. Agora, quem trabalha para Jesus, ele nunca deve doar ou dar alguma coisa esperando receber a recompensa. A recompensa vem de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que o invoca creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então observem que Deus promete retribuir, abençoar, aleluia, não só uma vez, mas ele disse que quem deixar casa, pai, mãe, campo, sogra, nora, por amor a Cristo e ao Evangelho, ele promete vai receber 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Então a Bíblia diz que nós devemos se preocupar em tesourar no céu, porque lá ladrão não rouba, ferrugem não come, nem a traça rói. Que a gente investe no reino de Deus, pode ficar certo que a recompensa vem. Observem que Deus disse aqui, que Jesus disse a Pedro, olha Pedro, ninguém diz, pronto, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz, é impossível ou difícil para aqueles que confiam nas riquezas, como este jovem rico.
É a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus, porque a Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas, muitas propriedades, e quando ouviu aquela palavra, ele entristeceu-se muito. Mas a promessa de Deus é dar a recompensa. Agora, a Bíblia está dizendo, eu vou repetir aqui, olha, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão ao regaço, porque com a medida que você medir, hão de medir a vós. Aleluia. Agora, observem, ele não diz quem vai recompensar, eles hão de medir. Deus vai usar alguém ou outra pessoa, ou virá recursos para suprir as suas necessidades de uma parte que você nem espera, porque é providência de Deus. Aleluia. Agora, o canal é este: dai, doe e ser-vos-á dado. E a gente conhece, tem muitas pessoas, irmãos, que ele é uma bênção. Ele até gosta de doar, mas ele é o seguinte, ele sai pedindo a A e B, a um e a outro, para dar a fulano de tal. Mas a recompensa vai vir para quem está doando. Você tem que doar daquilo que é seu, daquilo que Deus lhe deu. Porque ajudar alguém com o que é dos outros é muito fácil. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, transbordando e recalcada. Porque com a medida, ou do jeito que você mede os outros, alguém vai lhe medir também. Então, por isso, nós devemos, aleluia, socorrer os necessitados. Por quê? Observem como é lindo. Se observando Provérbios, capítulo de número 19, se vai ler o versículo 17, está escrito assim, olha, empresta a Deus aquele que dá ao necessitado. Então, quando você socorre um necessitado, você está emprestando a Deus, e a Bíblia diz, o qual lhe pagará a devida recompensa, tem uma versão. Agora imagine emprestar a Deus, irmãos. Lá no Salmo 89, o versículo 14, está escrito que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Deus não enrola. Deus não fica devendo a ninguém. E quando nós socorremos um necessitado, nós estamos emprestando a Deus, que prometeu que vai retribuir 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. E observem que Lucas capítulo 16, o versículo 9, se não me foge a memória, está escrito assim, olha, granjeai amigos com as riquezas desta vida, tem uma versão que diz com as riquezas da injustiça, para que quando elas faltarem aqui, recebam nos tabernáculos eternos. Aleluia. Então, irmãos, por que quando nós estamos socorrendo um necessitado, um pobre, nós estamos emprestando a Deus? Observem que Jesus disse que no julgamento das nações, ele vai separar o bode das ovelhas, uma à direita e outra à esquerda. E para aqueles que estão à direita, no caso, as ovelhas, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e tu me deste de comer.
Eu tive sede e tu me destes de beber. Eu estava nu e tu me vestistes. Eu estava enfermo e tu me visitastes. Aí alguém que não sabia desses detalhes, mas Senhor, quando foi que eu te vi com fome? Quando foi que eu te vi enfermo? Quando foi que eu te vi necessitado e eu te socorri? E ele vai dizer, olha, toda vez que fizeste a um destes pequeninos na qualidade de discípulos, a mim fizestes. Então, quando você socorre o necessitado, você está emprestando a Deus. Aleluia! E às vezes, Deus manda, quem sabe, um mendigo, um necessitado, um pobrezinho na sua porta. Pede às vezes um prato de comida, um pedaço de pão, e você que prega tanta justiça, tanto amor de Deus, às vezes nega. Vê alguém necessitado, descalço, nu, e você não tem coragem de socorrer, então você está deixando de fazer a Jesus. Porque ele diz que naquele dia, aqueles que estiverem à esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava enfermo, não me visitaste, estava nu, não me vestistes. E alguém vai perguntar, Senhor, quando foi que eu te vi? Com fome, com sede, enfermo, nu, no hospital e não te socorri. E ele dirá, todas as vezes que deixastes de socorrer um destes pequeninos, deixastes de fazer a mim. Ó, meus amados, oxalá que todos os servos de Deus, os evangélicos, os salvos entendessem esta regra ou a lei da semeadura que está lá em Gálatas 6 e o versículo 7. Diz que Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem plantar, isto também ceifará. Quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E João disse que quem colhe, ou quem ganha almas, já está colhendo os frutos para a vida eterna. Aleluia! Então nós temos o direito de plantar, de escolher a semente que você quer plantar. Agora, na época da colheita, nós não temos o direito, não temos este privilégio de escolher a colheita. Você não pode plantar arroz e colher feijão, e vice-versa. O que o homem planta, o que nós plantarmos, é isso que nós vamos colher. Por isso que Paulo diz, olha, enquanto é tempo, façamos o bem, para que a seu tempo possamos colher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Vamos plantar o bem, plantar a semente do amor, a semente do perdão, a semente da alegria, a semente, aleluia, da benignidade, da bondade, para que a seu tempo ceifaremos. Aleluia! Observem a palavra do Senhor, como ela é maravilhosa. Lucas escreveu, doutor Lucas, dizendo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque elas vão acabar aqui. E quando elas faltarem aqui,
nós vamos receber nos tabernáculos eternos. Agora, enquanto tem tempo, aproveite a vida. Aleluia. Socorra o necessitado, desfrute. Não há nada melhor, diz a Bíblia, para o homem do que comer, beber, fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. É tanto que o profeta Isaías chegou a dizer: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vinde a mim, ouvi-me, e a vossa alma viverá. E se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Como nós devemos se comportar, irmãos? Provérbios 30, o versículo de número 7. Agur, ele disse assim, aleluia: duas coisas te pedi, ó Senhor, que não mais negues, antes que morra, aleluia. Observem, eu vou ler esta passagem para que você entenda. Olha, duas coisas te pedi, não mais negue, antes que morra, afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas, não me des nem pobreza e nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que ele pediu? Olha, parece-me que ele chegou a negar Jesus algumas vezes, mas ele disse: duas coisas te pedi, aleluia. Afasta de mim a vaidade. Não podemos ser vaidosos. A Bíblia diz no Salmo 24, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. E, aleluia, aqui neste provérbio está escrito: duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra, afasta de mim as palavras mentirosas, que feio um crente mentiroso, não me des nem riqueza e nem pobreza. Aleluia. Para quê? Para que de farto não venha me exaltar, me ensoberbecer. Aleluia. A hora em que o ser humano passa a ser mais parecido com o inimigo das nossas almas é quando ele começa a se exaltar, se ensoberbecer e pensar que é maior do que os outros. Por isso que Lúcifer fez. Ele pensou: vou subir acima das estrelas de Deus, vou fazer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. De lá ele foi expulso exatamente porque ele ensoberbeceu-se, querendo ser igual a Deus. Então, ele dizia: não quero riqueza para que de fato não venha blasfemar do teu nome. Aleluia. E não me dê pobreza, aleluia, para que não venha a furtar por causa da necessidade. Então ele dizia: olha, irmão, de fato não venha me ensoberbecer. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que por três coisas a terra estremece. Primeiro, é o servo quando passa a reinar. Segundo, é o tolo quando se farta de pão. Você já viu que tem pessoas que não podem comer? E a Bíblia, ou seja, há um adágio popular que diz que barriga cheia não é fartura. Então você precisa ter equilíbrio e saber ser humilde em todas as circunstâncias desta vida. Aleluia. A terceira coisa é a mulher desdenhada quando se casa. Aleluia. Para ela acha que é dona do mundo. E a quarta é a escrava quando se torna herdeira da sua senhora. Então essas coisas Deus abomina. Ele faz com que a terra estremeça. Não pode. Tem gente que não pode arrumar o pão de cada dia. E eis aí o motivo porque muita gente não é abençoada. Porque se Deus der alguma coisa, é como aquelas pessoas com uma bicicleta. Ele está querendo passar em cima dos outros, e se Deus der uma SW4? Ele não conhece mais
seu vizinho, seu amigo, seu parente, aleluia, porque é de praxe a pessoa querer se exaltar. Então nós devemos fazer como fez, aleluia, como diz Provérbios 30, versículo 7. Aleluia, não me dê nem riqueza, nem pobreza, mantém-me com a minha porção diária ou acostumada, para que eu não venha me exaltar porque estou farto, nem tampouco venha furtar por causa da necessidade e blasfemar do nome do Senhor. Então esta deve ser a posição do crente que quer ser abençoado. Olha, busque o reino de Deus, confie em Deus e saiba que a bênção de Deus virá no tempo certo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Paulo, aconselhando a Timóteo, seu filho na fé, ele chegou a dizer umas palavras tão bonitas, tão lindas, que merece ser meditado. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 3, Paulo diz assim, ó, se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Nós, os obreiros, ou alguém não pode ir para o ministério pensando que a igreja é uma empresa, é uma fonte de lucro, aleluia, ou uma fonte de ganho. Ele não pode ir pensando no salário. Aleluia, ele manda buscar o reino de Deus e pode deixar que ele supre as necessidades. As demais coisas ele acrescenta. Agora, Deus não é injusto, ele não esquece o trabalho do seu Senhor e a sua palavra diz, olha, o obreiro é digno do seu salário. Então, de acordo com a sua capacidade, com o seu esforço, com o seu trabalho, Deus vai lhe recompensando de forma que você tem que se sentir agradecido por causa das misericórdias do Senhor que não tem fim e elas se renovam a cada manhã, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, ele disse que tem pessoas que pensam que o ministério é uma causa de ganho, é uma fonte de lucro. Aí ele diz o versículo 6, aleluia, mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Aleluia. Carta aos Hebreus, ele disse que nós tendo o que comer, nós devemos estar contente com isso. Aleluia. Então, o ministério, ele é uma fonte de ganho. Ninguém perde trabalhando para Jesus. Agora, é uma fonte de ganho a piedade com o contentamento. Se Deus não me deu muito, estou contente com o pouco. Aleluia. Aí ele diz, olha, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Agora, quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito, diz a palavra do Senhor. E observe, irmão, a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos, diz o Senhor, procuram os fiéis da terra para que habite, para que more comigo. E aqueles que andam no reto caminho, estes me servirão. Aleluia. Agora, ele está dizendo, ele diz a Timóteo, aleluia, se nós o buscarmos, nós o acharemos.
Se com ele nós sofrer, com ele também nós reinaremos. Agora, se nós o deixar, ele também nos deixará. Agora, se nós formos infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Pastor, o que Deus exige de nós? Ó, irmão, Deus é tão bom. Se você ler Miqueias 6:8, está escrito assim: ele te declarou ao homem, primeiro, o que é bom e o que é que ele quer de ti. Primeiro, que ames a benevolência, pratiques a justiça e ande humildemente com o Senhor. Falta de humildade, falta de justiça, aleluia, falta de benevolência na vida do crente pode impedir de nós recebermos as bênçãos de Deus, que é quem enriquece. Aleluia. Agora, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos ter cuidado, porque o ministério é uma fonte de lucro, de ganho, aleluia, a piedade com o contentamento. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo, aleluia, e manifesto é que nada poderemos levar. Você nunca viu uma mortalha com bolso e nem um carro de baú levando a mudança de um defunto para o céu. Nada trouxemos para este mundo e daqui nós não vamos levar nada. Aleluia. Então ele diz, olha, tendo porém o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas aqui mora o perigo. Ele diz, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aí ele recomenda ao seu filho na fé. Mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, que tem de crente valente, zangado, por aí não está escrito, mas a Bíblia está dizendo, segue a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória seja dado ao nome de Jesus. A Bíblia diz, Paulo disse a Timóteo, olha, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, manso para com todos e apto para ensinar. Se dedique, busque, aleluia, seja humilde, seja manso, seja sincero, aleluia, e Deus vai lhe abençoar. Paulo mandava um conselho para Timóteo, dizendo assim, olha, versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para que dela gozarmos. Olha que coisa linda! Era um conselho de Paulo para a igreja que estava sob os cuidados pastorais de Timóteo. Manda os ricos deste mundo, aleluia, que não sejam altivos. Aos romanos ele diz, olha, não ambicioneis coisas altas,
mas acomodai-vos às simples e humildes. Aí tem pessoas que pensam que ser simples, ser humilde, é andar todo maltrapilho, com a roupa rasgada, não usar um perfume, um desodorante ou qualquer coisa, não fazer a barba. Não, isso é falta de higiene. Aleluia! Ele pede para nós não sermos ambiciosos. Não ambicioneis coisas altivas, além das nossas posses. Aguarde debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Olha, eu vou repetir aqui como é lindo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Tudo que Deus nos deu é para nós aproveitar, desfrutar, usufruir, para nós gozarmos das coisas. Não seja, como diz alguém, um miserável. Eu conheci um homem, ou a história de um homem que morava na cidade de Picos. E ele foi para Teresina, um homem rico, chegou lá, naquela cidade, demorou uns dias, ele foi no restaurante ou no mercado, perguntou quanto era um prato de comida. E alguém deu o preço, ele achou que era muito caro, aí comprou 2 pães. Comeu um, botou o outro no bolso junto com o papel. Quando terminou aquele pão, ele pegou o outro com o troco e começou a comer. Quando ele percebeu, tinha comido a metade do dinheiro. E aí ele se arrependeu profundamente. Eu poderia ter comido aquele prato de comida, ainda sobrava dinheiro. Mas ele era tão apegado às coisas materiais que ele comeu a metade do dinheiro para não comprar um prato de comida. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Segundo, e que façam o bem, enriqueçam em boas obras. As obras não salvam, mas Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Então, quando eu pratico uma boa obra, não é para ser salvo, é porque eu sou salvo. Então, ele diz, olha, enriqueçam de boas obras, que é o que Lucas escreveu, para que quando estas riquezas aqui acabarem, nós receberemos nos tabernáculos eternos. Observem o que diz a palavra de Deus. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Isso aqui é lindo. Sejam comunicáveis. Vocês já viram, tem pessoas quando enrica não fala mais com os pobres. Não se comunicam. Não olha mais para os pequenos, mesmo nascido, amigo de infância, mas ele deixa de lado, não, porque agora eu sou rico, eu sou grande. Você pode ser cumprido. Grande é Deus, que nos dá todas as coisas para dela desfrutarmos. Aleluia. Entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aleluia! Então, aquilo que Deus lhe dá, se você souber aplicar, vai lhe ajudar ou entesourar ou fazer um grande fundamento para se apoderar da vida eterna, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas o apóstolo do amor, João, ele, para nós encerrarmos a nossa humilde live, ele disse na sua primeira carta, 3,
de 17 a 18. É interessante como João escreveu esta passagem quando ele diz assim, aleluia, quem, pois, eu vou ler o versículo 16 que diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu ou doou a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia. Aí João diz assim, olha, quem, pois, vírgula, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como é que você vê, você que diz que é tão abençoado, que está desfrutando das bênçãos de Deus e ver alguém sofrendo, passando necessidade e você não tem coragem de socorrer, no mínimo? Aleluia! Como a Bíblia diz, estará nele o amor de Deus? Aí o versículo 18, ele nos dá umas lapadas. Uma lição que chama a atenção de muita gente. Ele diz assim, meus filhinhos. Aleluia. Eu já vi alguém testemunhando e disse que quando João estava bem velhinho, já quase sem vigor, ele ficava lá no cantinho da igreja e ficava só dizendo baixinho, filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E aqui nesta carta joanina, ele diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante deles asseguramos, aleluia, o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhecendo todas as coisas, ou seja, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, não nos condena, aleluia, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, nisso conhecemos que ele está em nós, porque pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus. Aqui nós encerramos a nossa humilde palavra, mas dizendo, aleluia, quem tiver bens deste mundo e vendo seu irmão aflito, necessitado e não socorrer, como nós podemos dizer que o amor de Deus está em nós? Por outro lado, ele está dizendo, filhinhos, não amemos só de palavras e de línguas, mas em obras e em verdade. Repetindo, a Bíblia diz, olha, dai e ser-vos-á dado boa medida, sacudida e recalcada, vos deitarão ao regaço, porque com a medida que você medir, hão de medir a vós. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça, que nós possamos, aleluia, neste momento, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Aleluia. Eu quero agradecer, aleluia,
a todos os internautas que permaneceram conosco desde o princípio desta humilde live até agora. Aleluia. Agradecendo aqui a participação dos nossos internautas aqui. Não sei se vou conseguir ver a todos, mas aleluia. O irmão Donério Pinheiro, Deus abençoe. Aleluia. A irmã Ceissa Alencar, Francisco James, Josefa Martins, Marcione Alencar, aleluia. O irmão Antônio Luiz Carneiro, Deus abençoe. Também Édio Silva, Deus abençoe. Salatiel Ribeiro, Rocinaldo Ribeiro, aleluia. Deus abençoe a vocês. Lúcia Pereira dos Santos, aleluia. Também o irmão Daniel Fontinelli, meu amigo, Deus lhe abençoe, lhe dê graça, lhe dê saúde, aleluia. Helena Arraes Bezerra, José dos Navegantes, Deus abençoe também você e toda a sua família, seu ministério, aleluia. É uma honra ter vocês conosco aqui na nossa live, aleluia. O irmão Francisco das Chagas Costa, Deus abençoe também, é um prazer. Também Francisca Brito, Deus abençoe. Estou tentando aqui ver todos os irmãos. Irmão Antônio Joaquim, Antônio Carvalho, Deus abençoe. Zezinho Abreu também, Deus abençoe de uma forma toda especial. Isabel Souza, Deus abençoe a vida de vocês, aleluia. Francisco Fernando Lima, também a irmã Delvânia, Deus abençoe. O irmão Adão Lacerda, Deus abençoe de uma forma toda especial. Paula Alencar, Deus abençoe. Cíntia Antão, Deus abençoe também. A irmã Adalzija Silva, Deus abençoe, aleluia. Ceissa Alencar, Neném Canuto, Josefa Martins, aleluia. Vê quem mais está aqui na live conosco, Deus abençoe de uma forma toda especial, aleluia. José Mesquita Viana, Deus abençoe, doutor Mesquita, é um prazer ter você conosco aqui também, ouvindo esta palavra de Deus. Deus abençoe o seu coração. A irmã Melínia Santos, Deus abençoe também de uma forma toda especial. Aleluia. Se ficou alguém aí que nós não conseguimos ver aqui, que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial e até a próxima live. Pedimos as orações por todos os nossos irmãos, Leidiane Maria Cioli também, que está ligadinha conosco, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe, aleluia. E Romário Arraes também está ligadinho conosco nesta humilde palavra, nesta live. Deus abençoe. E pedindo ao nosso Deus querido e santo que continue abençoando a nossa bonita e progressiva cidade de Pio IX, abençoando as autoridades, prefeitos, vereadores, os que fazem a segurança do nosso município. Estamos agora encerrando em oração para que Deus abençoe a todas estas vidas que estão ligados conosco nesta oportunidade, pedindo ao nosso Deus querido e santo, a partir de amanhã, já vamos estar com fé em Deus, abrindo os nossos templos para fazermos os cultos presenciais aqui na nossa cidade. Muitas cidades já foram abertas há alguns dias, mas nós não quisemos forçar a barra, nem ficamos aqui aguardando como manda a lei, cumprindo com as nossas quarentenas, mas graças a Deus para tudo tem um tempo determinado. E sabendo que a igreja é um dos trabalhos essenciais, agora estamos na fé de que vamos reabrir mesmo com segurança, usando os protocolos exigidos por o nosso governo estadual, também por o governo municipal
e orando para que Deus abençoe. Muita gente sofrendo aí de depressão, passando por momentos de dificuldades, angústia, diante de tudo que nós estamos vendo, mas a nossa esperança é que Deus está conosco. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã, diz a palavra de Deus. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos os irmãos e amigos nesta oportunidade. Fiquem com Deus. Tenha uma boa noite na paz do Senhor e vamos orar agora em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, queremos neste momento, meu Pai, te agradecer por este trabalho já realizado, por a palavra ministrada. Esperamos que ela faça aquilo que te apraz em cada coração que está, Senhor, neste momento ouvindo a tua palavra. Palavra esta que educa, que moraliza, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Senhor, fala profundamente aos corações. Guarda o nosso município, a nossa cidade, os prefeitos, os vereadores, também, Senhor, o judiciário. Abençoa o nosso presidente da República, os deputados, senadores, enfim, Senhor, todo o nosso Brasil, nosso Piauí e o nosso município. Guarda-nos em segurança, estende a tua mão de poder para abençoar, Senhor, toda esta cidade, toda esta população, Senhor. Livra-nos desta enfermidade infecto-contagiosa e nos guarda debaixo da tua potente mão. Pai, envolve-nos no teu manto de paz. Acampa os teus anjos em volta desta cidade, em volta de cada lar cristão. Abençoa, meu Deus, cobre-nos com teu sangue precioso, pois é no nome de Jesus, o teu santo Filho, que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe o doutor Cândido Alexandrino Barreto também, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão na fé. Deus lhe dê saúde a você, a sua esposa, seus filhos, e guarde em segurança debaixo da sua potente mão. Até a próxima oportunidade, querendo Deus, fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.